O erro que é cometido, e Richard Dawkins impulsionou isso, é que Deus e a ciência competem como explicações. Então você tem que escolher entre eles. E Hawking leva isso ainda mais longe, e eu nunca consegui entender isso. Por que oferecer às pessoas uma escolha? Você acredita em Deus ou na ciência, mas não em ambos. E então me ocorreu que eles estão cometendo dois erros profundos. O primeiro é que eles têm o conceito errado de Deus. Agora, isso não me ocorreu por muitos anos. Veja, quando eu era jovem, que foi há muito tempo, e eu usava a palavra Deus em público na Irlanda, todos sabiam que eu estava falando sobre o Deus criador da Bíblia que sustenta o universo. Mas agora não. Pessoas como Stephen Hawking, quando eu uso a palavra Deus, pensam em algo como uma divindade grega, ou Zeus, ou algo assim. E eles automaticamente assumem que você está pensando em um Deus das lacunas. Eu não posso explicar o relâmpago, então eu invento um Deus. Quando você faz alguma física atmosférica, esse Deus desaparece. E a coisa mais importante a perceber é que o Deus da Bíblia não é um Deus das lacunas. Não sei se você já notou a primeira frase da Bíblia. No princípio, Deus criou as partes do universo que ainda não entendemos. Não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E isso, linguisticamente, é um merismo. Significa tudo, as partes que entendemos e as partes que não entendemos. Agora volte para Newton. Porque ele escreveu no prefácio do Princípio à Matemática, o livro mais famoso da história da ciência. Espero que este livro convença as pessoas pensantes a acreditar em uma divindade. Porque quanto mais ele entendia como funcionava, mais ele admirava o gênio do Deus que fez dessa forma. É assim que sua mente funciona. Se você estudou engenharia, pode entender um motor a jato turbofan muito melhor do que eu. Se você entende de arte, pode seguir os detalhes de uma pintura de Rembrandt melhor do que eu. Quanto mais você entende, mais admira o gênio. E isso é tão importante. Então a fé de Newton e minha fé, de fato, em Deus, aumenta porque os céus estão constantemente e cada vez mais em detalhes declarando sua glória. É assim que realmente funciona, mas então há o outro lado, e é este. A explicação de Deus não é a mesma que a explicação da ciência. Deixe-me ilustrar isso muito brevemente, se eu puder. Por que a água está fervendo? Bem, porque a energia térmica do queimador de gás está sendo conduzida através da base da chaleira, agitando as moléculas, e está fervendo. Certo? Na verdade, está fervendo porque estou desesperado por uma xícara de chá. Agora você está rindo. Agora, o que seu riso me diz? Você vê que é uma falsa posição porque ambas as explicações estão corretas. Agora pense nisso, isso é muito simples. Eu acho que as crianças podem entender, mas muitos professores não conseguem. E eu explico isso em um momento. Veja. A explicação científica está dizendo como funciona, mas eu também dei uma explicação pessoal em termos de evolução humana. Eu quero uma xícara de chá. Agora, pense nisso. Qual é a mais importante dessas duas? Bem, as pessoas têm apreciado o chá por milhares de anos antes de saberem sobre equações de calor. Essas explicações não entram em conflito, elas não competem, elas se complementam. E eu, às vezes, digo às pessoas, olha, Deus não compete mais com a ciência real como uma explicação do universo do que Henry Ford compete com as leis básicas da física e a lei da combustão interna como uma explicação para o automóvel. Você precisa de ambos. E essa é uma ideia tão simples. Seja você um cientista ou não, você pode apontar que a explicação vem em diferentes níveis. Mas algumas dessas pessoas dirão explicitamente, a questão do porquê não é válida. Eu ouvi Dawkins dizer isso publicamente. Bem, nós ainda perguntamos, e é uma questão muito importante, e eu acho que se começarmos a entender isso, tira a atenção de muitas coisas. A questão, a ciência enterrou Deus,
Não, mas a ciência pode muito bem enterrar o ateísmo. Sim. Eu quero escrever um livro de nível muito popular sobre isso em geral, porque apenas a ciência, pelo que eu sei, quero dizer, estou convencido de que se uma pessoa justa ler esses capítulos apenas no meu livro, Milagres, ela tem que estar convencida de que a única explicação racional para qualquer coisa é que existe um Deus. Estou convencido disso. Não podemos provar. Mas quando você diz... Bem, não no sentido matemático, você não pode. Mas você pode provar no sentido comum de dar fortes evidências para isso. Ok, mas o que eu quis dizer, obviamente, não no sentido matemático, porque você é um matemático. Então, o que quero dizer é que se você está sério sobre determinar se existe um Deus, se alguma coisa, parece-me que a ciência pode, ou o mais longe que a ciência pode te levar na direção do ateísmo, eu não sei. Em outras palavras, a ciência pura só pode te levar ao agnosticismo, nunca pode te levar ao ateísmo, não é possível. Eu acho que isso está correto. A coisa muito interessante, você formulou a pergunta e eu devo tentar respondê-la. Por que eu acho que a ciência pode enterrar o ateísmo? É porque a ciência pode ser feita. Isso pode parecer uma declaração muito simples para você, mas é uma coisa incrível. Como é que um matemático, pensando em sua cabeça aqui, chega a suas equações e elas parecem se aplicar ao universo lá fora? Como isso funciona? Agora, Eugene Wigner ganhou o Prêmio Nobel de Física e ele fala sobre a eficácia irracional da matemática. Nós não merecemos. É um milagre. Bem, ele está errado. É irracional apenas se você começar acreditando no ateísmo. Mas se você começar acreditando que há uma inteligência racional por trás do universo, então fazer ciência é razoável. O que estou dizendo? Estou dizendo que o cristão tem uma razão para fazer ciência, o que me traz de volta aos direitos da ciência. Mas deixe-me agora chegar à posição ateísta. E tenho a sorte de ter muitos amigos ateus. E levanto essas questões com eles e às vezes eles me dizem, por que você não é ateu? E eles esperam que eu diga, porque sou cristão. Às vezes eu digo isso porque é parte da razão, mas se eles são cientistas, eu digo, por que sou cientista? Se você permitir que um matemático seja um cientista, e eles dizem, como isso é possível? Bem, me diga, eu digo, com o que você faz ciência? E eu aponto aqui para tornar isso bastante óbvio. E a maioria deles diz, bem, eu faço com o meu... E estão prestes a dizer mente quando percebem que não é politicamente correto acreditar na mente. Só existe o cérebro, essa é uma visão comum. Você é seu cérebro. Então eu deixo isso de lado por um minuto. Eu digo, ok, você faz ciência com seu cérebro. Me fale sobre seu cérebro com o qual você faz ciência. O que você realmente acredita sobre ele? Me dê uma breve história do cérebro. Eles dizem, isso é relativamente fácil, porque o cérebro é o produto final de um processo sem mente e sem direção. E eu olho para eles e às vezes sorrio e digo, e você confia nele? Seja honesto comigo. Se você soubesse que o computador que você usa todos os dias no seu laboratório é o produto final de um processo sem mente e sem direção, você confiaria nele? E eu sempre forço uma resposta. E já perguntei a dezenas de cientistas mundialmente famosos, e cada um deles disse, não, vejo que você tem um problema então. Aqui você está fazendo ciência. E eu estou pedindo uma justificativa racional para a sua fé. Agora, isso é extremamente importante e você pode querer explorar isso. Fomos incorretamente guiados por ateus a pensar que há ciência ali e fé aqui. Agora, fé é uma palavra perigosa nesse contexto porque tem dois significados. Um é a fé cristã, a fé judaica e assim por diante. O outro é sua fé subjetiva. E assim, a impressão que a cultura tem é que a ciência não envolve fé. O cristianismo, sim. Isso é muito perigosamente errado. A ciência envolve fé. Simplesmente você não faz ciência, a menos que acredite que ela pode ser feita. Mais precisamente, você não a faz a menos que acredite que o universo é, pelo menos em parte, racionalmente inteligível. Você tem que acreditar nisso para fazer ciência.
Mas agora a pergunta profunda e importante é por que você acredita nisso como ateu se a coisa com a qual você faz ciência é algo em que você não confiaria? Em outras palavras, o que estou sugerindo a você é muito simples. É que o ateísmo, seguindo até sua conclusão lógica, destrói a racionalidade. E eles olham para mim às vezes e dizem, de onde você tirou esse argumento? Eu digo, você nunca vai adivinhar. De onde você tirou isso? Eu digo, Charles Darwin, na verdade. O quê? Sim, eu digo. Ele escreveu uma carta uma vez onde disse, estou preocupado com o terrível pensamento de que a mente, que eu acredito, ou o cérebro, se formou por processos naturais. O que haveria na mente de um macaco se você puder até falar sobre isso? E Lewis viu isso anos atrás brilhantemente em seu livro dos Milagres. Ele disse, nenhum argumento pode ser válido que mina a racionalidade. E se acreditarmos que a racionalidade é simplesmente o produto final de processos naturais sem mente e sem direção, isso é o fim não apenas da ciência, mas de todo o significado. É isso que quero dizer quando digo que o ateísmo no final desfaz a racionalidade.